faz muito sentido para esse momento, né? Eu tô aqui hoje para a gente falar um pouco sobre emergências pediátricas. Tem uma equipe de apoio aqui me ajudando, que fez toda a diferença para esse momento acontecer, tá bom? Depois eu mostro os bastidores para vocês, que eu sei que vocês gostam. Respeitando a pontualidade das pessoas que já estão aqui, me apresentando. Eu sou a doutora Mariane Vanzimboeira, médica pediatra, emergencista. Fiz a minha formação no Hospital São Vicente de Paulo, que é a minha casa, e também a minha pós em emergência no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Há 14 anos eu trabalho com crianças. Trabalho na minha clínica, a Clínica Diamante. Trabalho como preceptora na residência de pediatria no Hospital São Vicente, onde os residentes, os acadêmicos, passam a viver com a gente períodos de muita emoção, algumas vezes, mas de muitos ensinamentos na emergência pediátrica. Então, eu estou aqui hoje para falar sobre vocês. Quando a gente vai falar sobre emergências pediátricas, esse é um número e um assunto muito importante. No mundo todo, já sabe-se que mais ou menos 1 milhão de crianças vão a óbito em decorrência de acidentes anualmente. No Brasil, sabe-se, através das pesquisas e dos dados, que 9 meninos e meninas por dia acabam perdendo a vida por acidentes. E quando se fala em acidentes, é muito curioso observar as estatísticas e os dados que mostram que a maioria dos casos são preveníveis. E a grande maioria dos casos de acidentes com crianças, adultos, estão junto. Por isso esse assunto é tão importante e deve ser falado. E é por isso que hoje eu estou aqui. Desses acidentes, a gente já pode dizer que são a maior causa de óbito entre crianças de 0 a 14 anos no Brasil. Número 1 nesse ranking vão os acidentes de trânsito. Número 2, os afogamentos. Número 3, sufocação. Quarto lugar, queimaduras. Quinto lugar, quedas. Em sexto lugar, choque elétrico. Era uma noite fria, como tantas outras que acontecem em um hospital, em uma emergência. Na porta de entrada da emergência pediátrica, na porta da sala vermelha, que é onde chegam os quadros de maior gravidade, entra um pai, uma mãe, com um menino de 3 anos nos braços. Logo eles colocam ele na maca, muito choro, muito grito dos pais. Aquele menino com uma cor pálida, branco, até mesmo arroxeado, sem nenhum movimento respiratório. De forma automática, a equipe já começa as manobras de reanimação. No meio daquelas manobras, o pai e a mãe gritam desesperadamente: ele engoliu um brinquedo, ele engoliu um brinquedo, ele engoliu um brinquedo. Mesmo após todas as tentativas e manobras de reanimação, o desfecho não foi bom. Foi um desfecho muito ruim. A criança veio a óbito. A gente fica pensando, e não tem como não pensar nesse momento, quanto faria a diferença se no momento da urgência alguém soubesse fazer alguma medida para intervir. O pai falou depois que tinha ouvido falar e visto vagamente sobre uma manobra para desafogar a criança. Mas ele, no desespero, sem saber a técnica, não fez nada. A mãe não teve muito o que fazer a não ser ligar para a emergência. Eu poderia contar inúmeras histórias. 14 anos de emergência pediátrica me fizeram quase que escrever um livro de histórias. Eu poderia falar sobre crianças que chegam por intoxicações exógenas, que são ingestas de substâncias sem intenção, medicações, venenos, produtos de limpeza.
Eu poderia falar sobre crianças vítimas de acidente em que não estavam em um dispositivo de segurança adequado. Eu poderia falar sobre brincar de fogueira e o pai e a mãe não lembrar que tinha um galão de óleo perto daquilo ali. Eu teria inúmeras histórias para contar. Mas o mais importante que me fez estar aqui é ver que desfechos ruins podem ser evitados, emergências em crianças podem ser prevenidas. E se o adulto que estiver junto naquele momento tiver noção, conhecimento, coragem, ele pode sim mudar um desfecho e mudar a vida de uma criança. É por isso que hoje estou aqui. 14 anos de emergências pediátricas, muitas horas de plantão, eu fui calcular, mais de 30 mil. Muitas notícias ruins dada para pais de filhos mortos. Me fizeram decidir estar aqui para ser hoje uma treinadora de pais de filhos vivos. É por isso que eu tô aqui para falar sobre emergências. Uma respirada e um gole de água, né? Porque eu gosto de conversar. De todos os assuntos de emergência, eu acho que um que é muito pertinente a gente falar nesse momento são os ferimentos, né? Quem em casa nunca passou por uma situação? Quebra um copo, corta o dedinho. Uma lâmina de barbear que estava na gaveta e de repente alguém mexeu e se cortou. O chão do banheiro estava escorregadio na hora do banho, a criança cai, bate a cabeça e sangra. Escoriações, ferimentos corto-contusos são muito comuns na infância. Fazem parte da infância, na verdade. Crianças são aventureiras e curiosas por natureza. Função do adulto que está próximo dela supervisionar. Mas enfim, doutora Mari, meu filho caiu e ele se cortou. O que eu faço? Primeira coisa que deve ser feita numa situação de emergência em que o seu filho teve um corte, está com sangramento ativo, é a compressão da ferida. Você vai comprimir o local do machucado com uma gaze, se possível for, ou então com um pano limpo. Nunca, em hipótese alguma, faça compressão de ferimentos com papel, principalmente papel higiênico, que às vezes está de mais fácil acesso, ou com algodão. As fibras dessas substâncias, elas acabam aderindo à pele ao ferimento. E quando a gente for retirar essa proteção, vai causar um novo sangramento. Compressão de ferida sangrante é com gaze ou com pano limpo. Quando você for comprimir um ferimento, você vai comprimir, fazer uma pressão, uma força mediana, por no mínimo 3 minutos. E não é para ficar espiando. Não pode ficar levantando e tirando a qualquer momento de cima da ferida aquele gaze ou pano que você usou. Controla a sua ansiedade e mantém pressionado. Após esses 3 minutos de compressão, você vai verificar o tamanho da lesão, se ela parou de sangrar. A gente considera lesões importantes em crianças, lesões já com mais de 2 centímetros. Elas podem ter necessidade de receber algum tratamento médico intensivo nesse momento. Seja a sutura, que é dar os pontos, seja usar uma cola para fechar, seja até avaliar a situação vacinal da criança, o uso ou não de antibiótico. Nesse caso, a criança tem que ser avaliada em uma emergência. Após a compressão da ferida, o próximo passo é lavar a ferida. E agora eu tenho uma dica muito especial de ouro. Pega papel e caneta aí se você não tem nada para anotar, que essa é um ponto importante da nossa aula. Quando você tem uma ferida corto-contusa e que você estancou o sangramento com a compressão e você vai lavar a ferida, o que você vai usar? Água corrente e soro fisiológico.
É isso mesmo. A receita de ouro é água corrente, soro fisiológico. Quem tá no grupo VIP já sabe, né? Teve um spoiler com o e-book que eu mandei de presente falando sobre esses materiais. Não pode, de forma alguma, usar qualquer outra substância nas feridas. Pó de café, pomada, babosa, enfim, qualquer sugestão além de água corrente e soro fisiológico deve ser desconsiderada nesse momento. Depois que você lavou a ferida, você já viu que ela é uma ferida pequena, que pode ser manuseada em casa, ou se ela tiver mais do que 2 centímetros e não para de sangrar, ela tem que ser avaliada no hospital. Isso é muito importante para definir o tratamento, sutura ou não, curativo ou não, antibiótico ou não, verificar as vacinas. Isso é muito importante. Depois que você fez isso, você pode proteger aquele local da ferida com um curativo. Hoje a indicação para a pele, para os ferimentos, é principalmente curativos porosos. Esses curativos vão deixar o machucado respirar. Isso também é uma dica importante para você ter em casa na sua maleta de primeiros socorros. Ferimentos no supercílio e no couro cabeludo, eles sangram bastante. E quando eu falo bastante, gente, é bastante mesmo. Não se assustem com lesões nessa região que sangram bastante. A compressão geralmente vai resolver. Lesões nessa região da cabeça, mesmo com bastante sangramento, não significam grande gravidade. Essa relação não existe. Então, por favor, tente manter a calma. Né? Às vezes nem sempre isso é possível numa situação de urgência ou quando há sangue envolvido. Mas lembre-se, supercílio e couro cabeludo sangram em grande quantidade, sem significar que seja uma situação de maior gravidade. Depois, então, do curativo feito com um adesivo poroso, qual que é a nossa ideia? Nos próximos dias, deixar aquele ferimento respirar. Você precisa deixar as lesões secas e respirando. Claro, se o seu filho for brincar no parquinho, você pode proteger a lesão. Se também for num local em que a roupa pode ficar incomodando no local da ferida, você pode dar uma proteção. Caso contrário, as feridas sempre devem estar abertas, mantidas limpas e secas. Dentro desse capítulo de ferimentos, acho legal também a gente falar um pouco sobre os ferimentos causados por mordeduras de animais. Gatos, cachorros, sendo eles animais de estimação da família, um vizinho, de um dindo, ou até mesmo um animal de rua. O atendimento inicial, o cuidado inicial de ferimentos por mordedura de animais é o mesmo que de quando você tem um ferimento corto-contuso, por um copo, por uma gilete ou por uma queda. Compressão no local e limpeza. Muita limpeza. Água corrente, soro fisiológico. É muito importante a gente observar que essas lesões causadas por mordedura de animais, elas têm uma chance muito maior de serem infectadas. E além da gente pensar na vacina antitetânica, como qualquer outra lesão corto-contusa em criança, quando o acidente é com algum animal, também é preciso verificar a situação da vacina da raiva. Então, é muito importante vocês observarem o animal que causou o acidente nos próximos 10 dias depois da lesão. É preciso, sim, fazer uma avaliação médica, porque há indicação, às vezes, de uso de antibiótico e também de medicação soro antirrábico. As lesões por mordedura de animais em criança, com certeza são mais frequentes na cabeça e nas extremidades, mãos e pés. Disparado nesse placar são as lesões, as mordeduras causadas por cachorro. Mas as mordeduras e acidentes com gatos
têm 50% a mais de chance de ficarem infectadas. Ou seja, a observação da ferida em casa, sinais de vermelhidão, febre, muita dor no local, devem ser avaliadas porque há uma grande chance de necessidade de uso de antibiótico. E isso é o seu médico, o seu pediatra, que vai definir ou não. Falando sobre essas coisas de animais, né? Poderia falar muito mais sobre abelhas, sobre escorpiões, sobre cobras, mas isso é um capítulo de um livro. Na verdade, não é um capítulo de um livro. Como vocês devem imaginar, esse é o capítulo do curso de emergência pediátrica que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho mais. Pensando nessas situações todas de ferimentos, o que a gente precisa pensar em casa? Prevenção. Objetos cortantes, facas, tesouras, vidros, eles devem ser guardados em lugar adequado e longe das crianças. Quando eu falo longe, sim, um lugar alto no armário, acho bem importante. Mas mais do que isso, um recipiente adequado, porque as crianças escalam, as crianças dão um jeitinho de alcançar aquilo que elas têm tanta curiosidade. Então, em casa, é função dos adultos deixarem coisas perigosas longe do alcance das crianças. Também é importante ter cuidado com móveis, com quinas. Janelas que tenham alguma rachadura, quebrado, elas devem ter um vidro quebrado, elas devem ser isoladas até possível ser trocada. Essas pequenas coisas do dia a dia devem ser isoladas o máximo possível, quanto possível for, das crianças. Lugares de risco como construções, final de ano, reforma em casa. Muita atenção com as crianças nesse cenário. Muitas coisas perigosas podem ter ali. Baldes, ferramentas, cimento. Então, olho. A gente sabe que sim, as crianças são muito curiosas e aventureiras por natureza. Nunca se esqueça disso. Mas garantir a proteção e o cuidado para o desenvolvimento de uma criança não é uma coisa opcional. Ela é uma obrigação. Socorro, minha irmã está afogando. Emergência, gente. É isso que acontece. Um bebê abaixo de 1 ano, com dificuldade de respirar, ele está afogado. Qual que é a manobra que você tem que saber em casa? Você vai deixar o bebê apoiado no seu antebraço, com o rosto olhando para o chão, barriguinha para baixo. Vai segurar os dedos em V aqui no peito da criança, inclinado para baixo. Na linha entre as escápulas, você vai fazer um movimento, 5 repetições. 1, 2, 3, 4, 5. Vai virar o bebê para o teu outro braço e vai observar. Sempre com a cabeça mais inclinada, porque isso, a própria ação da gravidade, vai ajudar ao bebê expelir algo que esteja trancando a via aérea. Vai fazer compressões torácicas na linha intermamilar do bebê, com o dedo indicador e o dedo médio. 1, 2, 3, 4, 5. Vira o bebê. Você vai repetir essas manobras até escutar o choro do bebê. Se por algum motivo ele evoluir para inconsciência, é o próximo capítulo, que é a reanimação cardiopulmonar. Enquanto você vai fazendo essa manobra, você já vai procurando ajuda médica ou de alguém especializado. No caso de uma criança maior do que 1 ano, a manobra que a gente usa para desobstruir a via aérea é essa que eu vou mostrar para vocês. Vai ficar atrás da criança, posicionado. Olha minha modelo. Você vai usar a sua mão fechada, mais ou menos na linha intermamilar. Com a outra mão aberta, você vai apoiar.
O movimento que você vai fazer é simulando a letra J, para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Esse movimento, muito obrigada, meu ajudante. Esse movimento você vai fazer até a criança eliminar alguma coisa que possa estar obstruindo a via aérea dela. Hoje, em alguns papers da Sociedade Americana de Cardiologia, também se fala que é autorizado, no caso de um atendimento pré-hospitalar, ou seja, em casa, que a criança está afogada, está com uma dificuldade de respirar por algum objeto que esteja obstruindo a sua via aérea, você também pode fazer as compressões torácicas e a batida nas costas. Combinado? Reconstituindo agora e voltando para a nossa aula. Gostaram dessa parte de prática? Essa que é a minha ideia, na verdade. Com o curso Manual da Família Diamante, Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes, ele foi todo feito e modelado para ter uma metodologia que ensine a você toda a parte teórica, mas também a parte prática, porque afinal a gente precisa treinar para saber o que está fazendo e fazer no momento certo. Aguenta aí quem tem perguntas para fazer, que logo mais eu vou abrir, tá? Um tempinho para perguntas. Uma tarde de sol, um sábado, família toda reunida em casa, piscina, chimarrão, tererê. Tererê também, né? Tô pedindo aqui meus auxiliares. Tererê também. Churrasquinho é um cenário perfeito. Mas, de repente, Vitória, 4 anos, tropeça e cai na piscina. Adultos estavam todos desatentos. Mas o vovô estava de olho. O vô, aposentado, ex-bombeiro. Ele tinha noção de primeiros socorros. Como num instinto, ele viu a criança na água, foram poucos segundos. Pulou na piscina, tirou a Vitória da piscina e iniciou imediatamente as manobras de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Ele manteve a circulação e a ventilação da criança até a ajuda médica especializada. Sim, ela chegou no hospital e ela ficou bem. Hoje ela é uma menina sorridente e feliz. Talvez ainda um pouco ressabiada da água, mas ela está viva. Vocês têm que entender a importância de saber primeiros socorros. Um leigo com noção de primeiros socorros pode salvar uma vida. Você também pode ser um herói de uma criança. Eu estar aqui hoje falando com você sobre isso é porque eu quero que cada vez menos crianças cheguem até mim na emergência em situações que podem ser prevenidas ou com prognóstico, um desfecho muito melhor se receberem um atendimento inicial de forma adequada. Contando para vocês um pouco da história, há 3 anos, na pandemia, a gente divide a história mais ou menos em antes pandemia, pós pandemia. Surgiu em mim esse desejo, e ele mais fortemente aflorou esse ano, com o desejo de ajudar e ensinar, não só os alunos, como eu ensino hoje, quando eles passam na emergência comigo, mas ensinar as famílias, cuidados de primeiros socorros e prevenção de acidentes. Foi aí por isso que nasceu o curso a Manual da Família Diamante, Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes. Nesses 3 anos eu trabalhei num método, o método Diamante, para poder trazer para vocês o melhor do conhecimento, o melhor da prática clínica, para vocês se sentirem seguros e confiantes em uma situação de emergência com uma criança. A metodologia Diamante foi dividida em fundamentos dos primeiros socorros, prevenção dos acidentes domésticos, conduta em casos de emergência, porque afinal você precisa saber o que fazer. Você precisa saber fazer as manobras. Essa é a ideia do curso
te ensinar a parte teórica, te ensinar a ver, prever o que pode acontecer, mas principalmente trazer segurança e conhecimento para agir. Conduta nos casos de emergência, a gente vai falar também. E também primeiros socorros em viagem, porque eu vejo no consultório também uma queixa muito comum dos pais, as alterações que acontecem em viagem com a criança, desde gastroenterites, desde enjoos do viajante, até mesmo jet lag, com a volta das viagens internacionais, com fuso horário, isso também é uma queixa que voltou a ser frequente. Mas eu não estou sozinha nesse projeto. Eu tenho convidados muito especiais. Além das aulas ministradas por mim, você que vai participar do curso Manual Família Diamante também vai ter aulas com a doutora Débora Diniz, odontopediatra, professor da Faculdade de Odontologia da Actos, que vai dar uma aula de traumas dentários. Doutora Daniela Albarello, médica pediatra, emergencista do Hospital de Clínicas de Passo Fundo e alergista. Vai dar uma aula de alergias graves, anafilaxia. Doutora Monique Benedetti, neurologista, pós-graduanda em neuropediatria, com uma aula falando sobre crise convulsiva. Dr. Paulo Canal, médico pediatra, emergencista, falando sobre insolação. Além de todo o conteúdo teórico e prático, de forma online, dado por mim, também teremos a participação desses especialistas, que são craque naquilo que eles fazem. Também, de uma forma especial, eu vou deixar alguns bônus para quem participar do curso, desde manuais, todo o material impresso, checklist da Casa Segura, checklist do Bebê Seguro, várias e várias coisas que foram de forma muito especial preparada para ajudar você. Além disso, como bônus, o que eu prometi há algum tempo, um módulo especial para o vovô e a vovó. Sim, esse manual é para todo mundo, não é só para o pai e para a mãe. Todas as pessoas que são apaixonadas por criança e que querem se sentir seguras em um momento de urgência. Então, para o vovô e para a vovó, um módulo especial de aulas. E como eu gosto de inventar moda, não é bem essa palavra, talvez seja empreender. Um módulo direcionado para as crianças. Sim, aulas com uma linguagem clara e objetiva para os nossos pequenos diamantes também saber como se portarem e o que fazer em situações de emergência. Uma coisa eu tenho certeza: somente um diamante pode lapidar outro diamante. Sim, cada um de nós tem um potencial dentro de si para se tornar o herói de uma criança. Para ser herói de uma criança, não precisa vestir uma capa, ter superpoderes. Coragem e conhecimento são as nossas maiores armas. A história da Vitória e do seu vovô mostra que, como em momentos decisivos, ter alguém com conhecimento em primeiros socorros pode fazer toda a diferença. Sim, você pode salvar uma vida. Quando eu falo em salvar vidas, pequenos detalhes que mudam prognósticos são muito importantes. Para o seu filho, seu familiar, para um vizinho. Mas até mesmo para uma criança desconhecida que você possa encontrar no shopping, em algum lugar, na escola. Por isso, quando me perguntaram, doutora Mari, o curso que você vai fazer é para quem? É para médico? É para pediatra? É para pai e mãe? Gente, o curso que eu fiz é para todo mundo que é apaixonado por criança,
é para todo mundo que quer se sentir seguro, ter conhecimento para poder salvar uma vida. É uma corrente do bem. Cada um fazendo a sua parte, a gente pode mudar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu vou abrir agora os comentários, vou ver se eu consigo organizar aqui, né, minha primeira live, para ver se alguém tem alguma pergunta para me fazer, e aí a gente pode conversar mais um pouquinho, tá bom? Vamos ver se eu consigo aqui. Se as minhas tutoras estão por aqui para me ajudar, né? Minha equipe, aonde será que eu aperto para liberar os comentários? Aqui, ativar comentários. Gente, ativei os comentários, tá bom? E que pessoas me mandaram vários ois aqui. Muito legal. Então, essa masterclass hoje, equipe, cuida das perguntas para mim aí. Essa masterclass hoje, eu resolvi falar sobre ferimentos corto-contusos, né? Mordidas de cachorro, mordida de gato e ferimentos que acontecem agora, nas férias principalmente. Mas eu vim também aqui para apresentar para você minha proposta de curso, que é o Manual da Família Diamante, Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes. No curso, como eu falei para vocês, a gente vai falar noções básicas, cuidados, manejos. Vai ter afogamento, vai ter crise convulsiva, vai ter reanimação cardiopulmonar, vai ter animais peçonhentos, cobras, escorpiões, abelhas. É muito conteúdo que eu separei com todo carinho e preparei para vocês. Porque eu quero, sim, formar uma corrente do bem. Porque você, me ajudando em casa, na rua, onde você for, sabendo agir com segurança em situações de emergência com crianças, você me ajuda muito. E você pode ser um herói. Quando eu escolhi isso, ser uma treinadora de pais de filhos vivos, é porque eu queria essa diferença. Que cada vez menos crianças chegassem à emergência com um desfecho muito ruim, ou que perderam uma oportunidade de ter recebido um atendimento adequado. Estou dando uma olhada aqui nos comentários. Muito obrigada pela força e o apoio. Há algum tempo já ando pela rede social trazendo um conteúdo que eu acho pertinente demais para meus pacientes. É uma pediatria da vida real, que é o que eu falo para os meus pacientes na clínica, né? Vida real a gente tem aqui. Que amor, eu não sei se eu posso ficar lendo assim todos esses comentários, mas muito legal. Obviamente que eu tentei fugir por muito tempo dessa minha veia, não falo artística, da minha veia didática como professora, né? Filha de professores, tentei fugir por muito tempo de dar aulas. E acontece o quê? Estou aqui. Me rendi aos encantos para ensinar vocês. Esse que é o meu convite para você que está no grupo VIP Diamante. Tem uma surpresa que logo, logo minha equipe vai largar lá para ti, que quer participar e fazer o curso. Ele é um curso feito com muito carinho por mim, para ajudar vocês, ajudar as crianças, que são a nossa maior preciosidade. E para quem quiser, não está no grupo, que não conseguiu entrar e não deu tempo, quiser também conhecer um pouquinho mais sobre o curso, quiser ser meu aluno também, eu vou deixar daqui a pouquinho na bio do Instagram o link para acesso ao curso. Quero que vocês sintam-se próximos a mim, né? A doutora Mari vai estar disponível para vocês, para ensinar, para conversar sobre essas coisas, né, que a gente ama. Eu e vocês. Quem tá aqui ama também, né? Crianças. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, se tem alguma perguntinha. Adorei. Treinadores de pais de filhos vivos, né? Como amor. Profs, isso mesmo. Tu sabe que, na verdade, na emergência chega muita criança que vem pai e mãe que trazem, mas muitas crianças vêm direto da escola, às vezes, né?
E um lugar que tem muitas crianças, obviamente que há um risco de acontecer alguns acidentes. Inclusive, dentro do curso tem um módulo especial falando sobre acidentes e prevenções na escola. Também tem um e-book que depois, quando vocês entrarem no link ali do curso, vocês vão perceber. Vai ter o curso e vai ter opções também dos e-books. E um deles é sobre escola, com certeza. Escola, esportes, brinquedos. Eu poderia ficar aqui falando N coisas do curso para vocês, mas eu preparei uma página falando sobre isso, um pouco mais de detalhes. E quem tiver dúvida pode me chamar também. Mas a ideia é essa, é preparar as pessoas, não somente pais e mães, todo mundo que ama a criança, a cuidados de emergência. Então eu separei módulos também falando sobre escola, esportes e brinquedos. Foi bom falar isso, bem interessante mesmo. Andréia e João, então, após 2 anos, manobra diferente, com a mão entre o peito fazendo movimentos. Sim, a manobra aqui com a mão no peito, né, a mão fechada e no peito, acima de 1 ano já pode ser feita. A manobra no antebraço para crianças abaixo de 1 ano. Essas são as manobras para desobstrução de via aérea. Quando isso acontece, a criança não melhora, acaba evoluindo para ficar inconsciente, a gente começa as manobras de reanimação cardiopulmonar. Também é uma aula especial prática, está dentro do curso. Vai lendo os comentários para mim aí, meu ajudante. Saber qual a manobra fazer se com a criança no colo ou em pé, no caso de engasgo. Caso de engasgo, no colo, no antebraço, abaixo de 1 ano. Acima de 1 ano até 8 anos, você pode fazer com a criança em pé e você ajoelhar atrás da criança. Crianças maiores que 8 ou mais, tu já consegue fazer a criança em pé e você em pé também. Se a criança não consegue mais ficar em pé para você fazer essa manobra, significa que ela está inconsciente. Aí a gente parte para outro capítulo, que é a reanimação cardiopulmonar. Essas manobras que eu fiz aqui para vocês, manobra do bebê e a manobra da criança maior, são as manobras para desengasgo. Nani, pode falar também sobre queimaduras e acidentes domésticos. Aconteceu com o Henrique, importante saber o que fazer na hora do desespero. Sim, queimaduras também, tá lá dentro do curso. Queimaduras é um assunto muito importante, né? Eu já tive uma experiências muito desagradáveis com queimaduras, mas a principal coisa de queimaduras que eu posso deixar aqui para vocês um spoiler do tratamento de queimaduras e cuidados é a água corrente soro fisiológico. É muito ruim, é muito triste para nós quando chega uma criança na emergência com queimaduras, com produtos, pasta de dente, N coisas que são passadas em queimaduras, né? Isso prejudica muito o atendimento da criança, porque tem que fazer uma limpeza muito mais intensiva. Na verdade, em alguns casos, a maioria deles, quando isso acontece, é necessário a gente intervir também com medicações que cedem à criança, porque ela não tolera fazer a limpeza da queimadura quando há outros produtos em cima. Além de ser muito dolorido e causar uma lesão secundária, você usar produtos em cima da queimadura que não seja por indicação médica, não seja água corrente soro fisiológico, isso vai acabar causando uma queimadura secundária, uma queimadura química em cima daquela pele que já estava danificada. Por isso, gente, não inventem moda. Tratamento é água corrente e soro fisiológico. A Mariana falou aquela dica sobre alergia e inchaço nos lábios que me deu me deixou muito tranquilo. Verdade. Falar sobre alergias também é um capítulo de emergências. Eu quis trazer na aula hoje ferimentos e algumas histórias das N histórias vividas, mas sim, no curso a gente fala também sobre isso. As alergias, tem uma aula especial com a doutora Daniela, que é especialista nisso, em alergias graves, anafilaxia. E sim, alguns detalhes são muito importantes de observar em caso de alergia. Edema, que é inchaço nos lábios, orelhas, extremidades, tosse, rouquidão. São detalhes que fazem toda a diferença e você precisa saber. Você tem que sair correndo procurar emergência ou se tu pode fazer e deve fazer alguma coisa em casa antes. Você é um anjo na vida, todo mundo, ó, que amor. Eu tenho umas fãs aqui que estão entre todo esse povo me mandando beijos e anjos. Vai me falando aí, secretário, o que mais que tem?
Elogios, nossa rede, estamos adorando as dicas. Pode ler para mim. Doutora Mari, pode ler, meu ajudante. Doutora Mari, torniquete pode ser de criança, alguma seleção por idade. Olha só, muito legal. Foi a Kari que pediu, né? A tia Kari fez essa pergunta sobre torniquete. Essa é uma coisa fresquinha que saiu agora, nas últimas recomendações de emergência. O torniquete, que ele era abolido por algum tempo, principalmente em casos de acidentes com cobras, né? Animais ofídicos, hoje ele voltou. Então, a gente pode sim estar liberado a usar o torniquete, claro que com alguns cuidados, e principalmente imobilizar o membro, né? O torniquete voltou para ser usado em caso de acidente com cobra, né? Até a gente descobrir se ela é venenosa ou não. Falando sobre acidentes com animais peçonhentos, é muito importante quando, enfim, se isso acontecer, se for um acidente com um animal peçonhento, vocês, se possível for, levar o animal junto para o pronto atendimento, né? As características do animal vão definir o tratamento. A classificação, se é um acidente com um animal venenoso ou não. Apesar de que, às vezes, alguns plantonistas, tipo como eu, que tem medo desses bichos todos, né? Sim, você deve levar junto com a criança, ou se for o caso do adulto, o animal, se você encontrou próximo daquele acidente que você sofreu. Esses dias eu postei sobre o escorpião, né? Também um acidente muito comum, lugares com reformas, madeiras, umidade, ele está presente. Lembrar que o escorpião, aquele escuro, ele não é o venenoso, o perigoso é aquele amarelinho, tá certo? Dor no local. Acidentes com animais peçonhentos como cobra não são tão características, às vezes, as lesões como 2 furinhos da picada, da inoculação do veneno. Na verdade, às vezes as lesões podem ser bem diferentes, apresentar bolha, somente vermelhidão. É muito importante observar e ser avaliado por um médico, e se ser possível, né, com o animal junto. Meu filho tem alergia a medicamentos, cada crise é muito horrível. Alergia de medicamentos é uma coisa muito importante e deve ser falada de forma muito clara. Esse é um capítulo especial na parte de emergências em escolas, né? Por isso que hoje há uma grande campanha em não mandar medicação com as crianças para a escola, porque é um risco muito grande de uma criança mexer na bolsinha do outro, na mochila do outro e pegar uma medicação, porque ela pode ser alérgica, né? E assim, a orientação e ensinar as pessoas que lidam com crianças em escolas, creches, é muito importante para identificar sinais de que alguma coisa não está certa. Eu sempre costumo explicar para os alunos, né, quando eles passam por mim pela emergência, você não precisa saber exatamente o diagnóstico daquela criança, o que está acontecendo, mas você tem que saber ver que tem alguma coisa que não está certo. Então, você não precisa saber o que é, mas tu tem que identificar que aquilo ali não está certo. Sangramento no nariz pode ser algo muito grave. Sangramento no nariz é um capítulo à parte, né, epistaxe, que a gente chama. Ela pode estar presente tanto em doenças hematológicas, leucemias, linfomas, outras doenças que alteram a agregação das plaquetas. Pode estar associado a traumas, pode estar associado a um trauma craniano grave, pode estar associado com infecções tipo sinusite e pode ser trauma local, que é o quê? Aquele famoso cutucar no nariz. Então, o sangramento no nariz sempre deve ser avaliado. Em emergência, ele é feito um tipo de tratamento, mas ele deve ser investigado a causa. Sangrar o nariz não é uma doença, é um sintoma de alguma doença. Então, na emergência, a gente vai resolver o sangramento daquele momento, mas depois, sim, tem que ser feita uma investigação para saber a causa do sangramento. Vou olhar aqui minha colinha se tem mais alguma coisa, enquanto meus ajudantes vão observando se tem alguma pergunta. Vocês querem dar nota para os meus ajudantes? Vocês observaram que eu tive uma participação especial, que foi a pedidos. Vários dias nos stories, todo mundo perguntando, cadê ela, cadê ela? Ela veio, vocês viram, né? Ela veio especialmente participar dessa masterclass, encenou a irmã que trouxe o bebê que estava afogado, me ajudou a demonstrar as manobras,
Quero saber, botem aí se vocês gostaram da minha ajudante. Será que ela merece o que de janta hoje? Pode falar. Vamos ver o que tem aqui. Eu quero mandar um beijo. Não vou mandar só um beijo, que eu prometi que não ia ficar mandando beijo pra todo mundo que aparece aqui. Eu quero mandar um beijo pra Gabi, que tá assistindo, eu e a Manu. Manu, vem aqui mandar um beijo pra ela. A Gabi merece esse beijo porque eu tive uma emergência com ela em uma ida pra Lagoa Vermelha, uma crise de asma. Então, o nosso beijo, meu e da Manu, é pra Gabi hoje, essa masterclass, porque ela também faz parte dos índices de emergências com crianças, né? Certo? Mais uma pergunta. Alergia grave à picada de mosquito. Quais os sinais a observar para, se necessário, procurar emergência? Amamos você. Quem que mandou? Vive Oliveira. A Vivi. Olha só, independente de ser de picada de inseto ou outro motivo da alergia, sinais de gravidade, estridor. Estridor é aquela tosse de cachorro, aquela voz anasalada, dificuldade para respirar, batimento de asa nasal, edema, que é o inchaço nos lábios, são sinais que devem ser observados com atenção e já procurar atendimento médico. Sinais de anafilaxia, que são alergias graves, também devem ser observados, mas principalmente alterações na respiração, na fala e nas extremidades, lábios principalmente. A Claudinha pediu isso. Como saber se a criança é alérgica para depois morrer? Olha, para a gente fazer um diagnóstico de uma alergia, às vezes é só depois que acontece, né? Dificilmente a gente vai fazer um painel de todas as coisas que possam causar alergia em todas as crianças. Acho que é importante a gente saber os sinais de gravidade e quando procurar ajuda imediata na emergência. Aliás, tem mais alguma ali? 1000 notas para Manu. Uhul! 1000 notas para mim. Quem tá falando, né? Viu? A minha equipe é um sucesso. Adorei a participação, o modelo arrasou. Gente, A maquiagem dela, inclusive. A Ana doutora. a maquiagem das gatas foi feita por quem? Por elas mesmas, né? Agora os comentários aqui entre nós, né? Já foi um bom tempo de aula conversado aqui. Quero agradecer vocês, hein? Porque no meio de uns dias de férias, né, tá aqui. Picada de abelha, já. Picada de abelha, o que tem sobre a picada de abelha? Sobre vias aéreas, qual o procedimento adotar? Picada de abelha, se há já um diagnóstico prévio dessa alergia, há indicação de medicação de uso sempre de urgência com a criança, né? O adulto, enfim, que tem essa alergia diagnosticada. Salva uma vida e adrenalina, né? A gente pode falar depois com calma e a gente vai falar no curso também sobre isso. Mas o que salva uma vida é adrenalina. Tô olhando aqui se tem mais alguma colinha para eu responder, enquanto meus ajudantes estão me passando aqui algumas perguntas e comentários. Beijo de nota 1000 para Manu, Não é uma escola nenhuma, né? O que eu queria passar para vocês era sobre esses conteúdos. Já tá dando agora ali, ó, 21 e 21. Ai, gente de Deus. Picada de vespa, picada de abelha. Por isso que eu resolvi lançar o curso nesse momento. Contrariando todos os coachings de internet, eu decidi, meu coração mandou, lançar o curso do manual de primeiros socorros em crianças nessa época. No meio das festas, no meio das férias, porque eu sei que é quando as coisas acontecem. As emergências acontecem quando as crianças estão por aí, estão brincando, se aventurando e tá tudo ok. Elas devem fazer isso. Mas eu tô aqui para ensinar vocês a fazer pelo menos um manejo inicial adequado, se sentir seguros e preparados. Porque isso é uma corrente do bem. Como eu falei, para ser um herói de uma criança, você não precisa usar uma capa ou ter superpoderes. Você precisa se sentir confiante e saber o que fazer em situações de emergência. Meu muito obrigada. Chega por hoje. Acho que já deu um bom papo por aqui.
Foi a primeira live, uma masterclass, o nosso evento online. Tá um pouco receosa, mas gostei. Acho que vai se repetir. Espero vocês do lado de cá. Quem tá no grupo VIP, logo já vai receber o link do curso, inclusive com um bônus especial. É um curso de lançamento. Meu objetivo é estar próximo de quem participar do curso, então as vagas são limitadas. Não é um curso que vai ficar muito tempo sendo divulgado ou muito tempo aberto para compra. É um número limitado de pessoas. Então, corre lá se você também quer ser um diamante. Porque somente um diamante pode lapidar outro diamante. Muito obrigada, espero vocês. O link na bio daqui a pouco e quem tá nos grupos vai receber já o link do curso. Último recado. A gente quer saber quando a Manu e o B vão programar. Gente, eu acho que a gente vai... Quando que a gente vai, galera? Nas férias. Já estamos de férias. A gente vai. Logo. Vai ser um Natal e Ano Novo, a gente aparece em Gramado. Combinado? Um beijo do fundo do meu coração. Obrigado por terem cedido a mim nessa noite o que há de mais precioso na vida das pessoas, o tempo. Muito obrigada por você ter dado para mim o seu tempo e ter me escutado. Espero vocês do lado de cá.